Boa tarde. Nesse curso sobre antropologia da cultura e da etnicidade, vamos iniciar a primeira sessão trabalhando as definições de cultura na história da antropologia. Então vamos partir das teorias evolucionistas, como é que a antropologia se posicionava em relação ao evolucionismo, a teoria do superorgânico na antropologia cultural boasiana, e as novas teorias de adaptação, estruturalismo e interpretação das culturas. A leitura obrigatória é o professor Roque de Barros Laraia, um conceito antropológico de cultura, e complementar o texto do Sidney Mintz na revista Tempo sobre uma visão antropológica de cultura. Eu vou basear basicamente na discussão do que foi apontado pelo professor Roque Laraia, que ele fala sobre da natureza da cultura, ou como a antropologia ela foi desenvolvendo as suas teorias da natureza à cultura. O principal dilema da antropologia é a conciliação da teoria monogênica, baseada no darwinismo, na história natural, com a diversidade cultural da espécie humana, que vai até hoje permanecer um tema central de grandes polêmicas. Mesmo após o monogenismo, que vai considerar que justamente existe uma unidade da espécie humana, vai ser discutido como explicar, como entender essa diversidade. Os homens se preocupavam com a diversidade de modos de comportamento existentes entre os diferentes povos. Por exemplo, desde Heródoto, ele vai conceber outros povos, os lícios, como que seria uma exceção, porque eles eram matrilineares, e ao passo que eles, o seu próprio povo, ele via o seu próprio, que era patrilinear, e se via como referência. E já o Tácito, ele também via os alemães, que ele considerava os alemães como austeros, porque eles eram monogâmicos, porque ele fala na maior parte dos casos. Já o Anchieta, ele vai ver os tupinambás como uma semelhança, ou como seja uma identificação com os europeus, na medida que eles eram patrilineares. Agora, o princípio do relativismo, propriamente dito, cultural, foi concebido por Montaigne. Concebeu em termos do que era considerado canibalismo pelos europeus. O que o Montaigne dizia é que, afinal, se você pode submeter o seu igual a suplícios, tormentos, queimar, entregar aos cães e aos porcos, a pretexto de devoção e fé, então você não tem que ver os contemporâneos, os vizinhos dos outros povos, também como canibais, como inferiores. E já o Marco Polo, ele já via, de uma certa forma, positivamente, os fenômenos atmosféricos da região do sul do Equador, sobre os temperamentos e as emoções dos povos que viviam ali. Já o Jean Bodin via que a característica dos povos do norte seria a fleuma e do sul a bilis negra. Então eu vou passar como exercício essa pergunta: que comparações podemos fazer hoje entre costumes e povos e modos de pensar de diferentes povos? Como é que podemos comparar esses diferentes modos de pensar e esses costumes, não é? Inclusive pensando de uma maneira não etnocêntrica, né? No caso, os europeus podem ser eurocêntricos, mas os povos, as etnias num país como o Brasil, ou indivíduos também podem pensar de uma forma etnocêntrica. Então, ele vai destacar nas teorias sociais a crítica ao determinismo biológico e a crítica ao determinismo geográfico e climático. E
na antropologia, há teorias que atribuem capacidades específicas inatas a raças ou a outros grupos humanos. Por exemplo, dizer que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses. Isso pode ser pensado tanto por europeus como por indivíduos ou etnias no Brasil, na Amazônia. Mas a antropologia ela vai demonstrar que as diferenças genéticas não vão determinar as diferenças culturais. Não existe uma demonstração, não é demonstrável cientificamente que os traços genéticos possam determinar os comportamentos culturais. Qualquer criança normal pode aprender a escrever, a ler os artifícios da considerada civilização, ela não vai aprender não por ela ser ou mulher ou homem, ou índio ou negro, que vai ser mais difícil aprender. Na teoria social brasileira, o Nina Rodrigues, ele analisando as características genéticas dos negros, ele acabou demonstrando de que de fato eles não eram inferiores aos brancos. O Nina Rodrigues. Nina Ribeiro. Então, os dados científicos de que dispomos atualmente, né, levaram a uma crítica, não apenas por parte de antropólogos. Antropólogos participaram da Unesco, de uma proposta de uma democracia racial no pós-guerra, porque na Segunda Guerra, pelo que se sabe, todo mundo sabe, que chegou um caso extremo dos alemães, os nazistas, declararem que havia uma raça pura e que as outras raças eram inferiores. E, em nome disso, fizeram o Holocausto. Então, no pós-guerra, os antropólogos e muitos outros cidadãos participaram aí na definição da igualdade racial e contra o determinismo biológico. Então você tem, o Roque Laraia destacou parágrafos significativos na Declaração dos Direitos Humanos da Unesco em relação à raça. O ponto 10. Os dados científicos de que dispomos atualmente não confirmam a teoria segundo a qual as diferenças genéticas hereditárias não constituiriam um fator de importância primordial entre as causas das diferenças que se manifestam entre as culturas e as obras das civilizações dos diversos povos ou grupos étnicos. Ao contrário, os dados científicos nos informam que essas diferenças se explicam, antes de tudo, pela história cultural de cada grupo. Os fatores que tiveram um papel predominante na evolução do homem são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade. É o aprendizado. Essa dupla aptidão é o apanágio de todos os seres humanos. Ela constitui, de fato, uma das características específicas do Homo sapiens, do chamado Homo sapiens. E no parágrafo 15b, também na declaração é afirmado que no estado atual dos nossos conhecimentos não foi ainda provada a validade da tese segundo a qual os grupos humanos diferem uns dos outros pelo traços psicologicamente inatos, quer se trate de inteligência ou temperamento. As pesquisas científicas revelam que o nível das aptidões mentais é quase o mesmo em todos os grupos étnicos. Ou seja, as aptidões são as mesmas, basta a pessoa ser colocada numa condição de aprendizado. Então, a discussão sobre o determinismo biológico, né? Então, o ponto básico do relativismo cultural, antropológico, é que o comportamento vai depender do aprendizado, de processos socioculturais, que fazem com que cada etnia ou gênero se aproprie de determinado fator de modo diferente. Isso, mas se você colocar as pessoas de diferentes raças, né, diante do mesmo processo e elas nas mesmas condições de vida, elas não é o fator raça que vai determinar que uma aprenda mais ou menos que a outra. Então com um exercício interessante discutir exemplos
que estereótipos de raça ou sexo não valem na prática com referência a papéis desempenhados por pessoas de diferentes etnias ou diferentes gêneros. Por exemplo, masculino, feminino ou outros. E eu sugeri um vídeo, que está no Canal Futura, sobre a visão de que os índios são ou não preguiçosos. Então, a partir dessa refutação do determinismo biológico, você pode também conceber a refutação do determinismo geográfico e climático, que foi estabelecida por Boas, que era judeu, e quando ele mudou para os Estados Unidos, quer dizer, foi uma dupla mudança, porque ele de fato estudava física, mas ele começou a se interessar por antropologia, mas como ele era judeu, a Alemanha estava com uma série de problemas, inclusive a ascensão já do racismo, e ele mudou para os Estados Unidos e fundou, por uma série de motivos, a Escola Histórica e Cultural de Antropologia. Ele, de fato, ele estava, como ele trabalhava em museus, porque ele acreditava que era possível fazer um levantamento geral das culturas, que era fundamental, na perspectiva dele, conhecer as culturas indígenas, ele queria se distanciar. O campo dos museus era um campo também colonialista e evolucionista. Então ele criou a chamada Escola Cultural, Histórico-Cultural, na Universidade da Colômbia. E ele e os seus alunos, como Alfred Kreber, eles refutaram esse estímulo de determinismo geográfico e também, por consequência, climático, e demonstraram que existe uma limitação na influência geográfica sobre os fatores culturais. E mais, que é possível e comum existir uma grande diversidade cultural localizada no mesmo tipo de ambiente físico. Quer dizer, no mesmo ambiente físico você pode ter diferentes povos, por exemplo, a Amazônia, né? Então é interessante como exercício também exemplificar episódios e fatos referentes à diversidade cultural na Amazônia. Bom, eu acho importante o Edward Said, no Orientalismo, ele fala que esse determinismo climático, geográfico, é com base de uma imaginação, não é verdade, é uma imaginação de etnias que usam da imaginação, que se consideram como superiores às outras e usam da imaginação para dominar essas outras. E o Edward Said propõe ao contrário, uma nova geografia, uma geografia imaginativa, que você vai realizar, inverter esse imaginário da dominação. E mostrar de que em cada meio você pode criativamente construir estratégias de subsistência que são diferentes dos outros. Então a ideia do determinismo geográfico ela é refutada na medida que não se admite a ação mecânica das forças naturais sobre uma humanidade puramente receptiva. Então, na antropologia social, a cultura age seletivamente e não casualmente sobre o meio ambiente, explorando determinadas possibilidades e limites ao desenvolvimento para o qual as forças decisivas estão na própria cultura e na história da cultura. As diferenças existentes entre os homens não podem ser explicadas em termos das limitações que lhes são impostas, mas por seu aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. Mas você tem uma dinâmica cultural. Então, quer dizer, a explicação antropológica, a crítica das ideias evolucionistas que se manifestaram através do determinismo biológico e racial, são críticas a partir do relativismo cultural. É a cultura e a maneira como essa cultura é aprendida que vai diferenciar os diferentes povos. Mas, afinal, a pergunta que o Roque Laraia faz e que vai ficar para o próximo ponto: o que é a cultura?